está connosco em estúdio para uma análise a esta decisão o advogado Martim Menezes, a quem agradecemos a presença. Boa noite, seja bem-vindo. Podemos dizer que estas são penas mais ou menos em linha com aquilo que tinha pedido o Ministério Público? Boa noite. Efetivamente, o Ministério Público, nas suas alegações, tinha pedido penas suspensas e fixadas abaixo de 5 anos, e foi isso que aconteceu. Portanto, no caso de um arguido, 3 anos e 4 meses, no outro, 2 anos e 4 meses, e na terceira, a Sra. Cristina Branco, 1 ano e 4 meses, suspensas, não sei durante quanto tempo, porque a suspensão tem que ser fixada depois entre 1 ano e 5, e isso não aparece ainda na comunicação social, mas estará com certeza na sentença. Considerou de alguma forma surpreendente esta decisão? Não, eu segui o caso e com base nas notícias que a comunicação social ia passando cá para fora, era precisamente isso que se aguardava. Os arguidos são primários, significa que não tinham antecedentes, e estes crimes pelas molduras penais, o homicídio por negligência grosseira é punido até 5 anos e o homicídio por negligência até 3 anos. Portanto, tudo caminharia para que as penas ficassem suspensas, havendo, eu não digo a palavra curiosidade, mas havendo a expectativa de sabermos o que é que o Tribunal iria graduar, admitindo que os 3 concorreram para o resultado do crime que se verificou, o falecimento da Sra. Sara Carreira, sabermos quais as penas e qual a dosimetria aplicada a cada um, e portanto o Tribunal considerou que os 3 concorreram, mas não na mesma proporção, e daí ter fixado penas diferentes para os 3. Paulo Neves e Ivo Lucas foram acusados de homicídio por negligência grosseira e Cristina Branco por homicídio por negligência. Como é que se explica esta diferença? É porque o Tribunal entendeu que os deveres de cuidados que não foram observados foram mais graves no caso dos 2 primeiros arguidos que citou do que no caso da Cristina Branco. Na dinâmica do acidente, nós temos esse Sr. Paulo, que aparece aqui o Sr. Tony Carreira a dizer que seria o principal culpado, a conduzir alegadamente a 28 km/h numa autoestrada, e basicamente é um obstáculo para as pessoas que seguem atrás. A Cristina Branco, que era o carro que seguia atrás, deparou-se com este, deveria ter algum cuidado, que se calhar não foi muito bem observado, bateu no carro, mas a censura tem mais que ver com o que se passa a seguir. O carro fica imobilizado na faixa central e vinha com uma criança, e em vez de ter sinalizado ou ter a presença de espírito, que não é fácil de sinalizar com 4 piscas e triângulo e ir para a faixa direita, para a berma direita, não o fez e foi para a parte central. Ainda assim, vimos também, segundo o Tribunal, que havia uma visibilidade de 400 metros. E, portanto, quando o Sr. Ivo Lucas veio a seguir, teria capacidade, no entender do Tribunal, se estivesse atento, para ver o carro àquela distância, e também notícias que vinham do Tribunal, ele só percebeu que estava o carro quando houve um grito, atenção ou cuidado, da Sara Carreira, e penso que por aí o próprio Tribunal pôde fixar esta pessoa não vinha atenta. Portanto, considerou a conduta mais grave a do primeiro condutor, a menos grave destes 3 envolvidos, a da Cristina Branco, e depois intercalar a do Ivo Lucas. Portanto, não há grande surpresa em função do que vinha saindo cá para fora. E a par destas 3 penas de prisão, ainda que suspensas, há também aqui a condenação de Tiago Pacheco, mas é o único que não tem uma pena de prisão. Conseguimos explicar aqui aos espectadores esta diferença? É fácil, porque o crime que vinha acusado era condução perigosa, portanto não era de homicídio, e portanto nunca teria uma pena de prisão. Teria sujeito, como aconteceu, a pena de multa, e depois há que medir, em função às vezes até da capacidade económica da pessoa, quantos dias são e, sobretudo, quanto é que vale cada dia em euros. Neste caso, é uma pena média, digamos, que são 7 euros por dia, salvo erro, 120, 150 dias. Portanto, também aqui não há surpresa. Não vinha acusado daquele crime que dava, hipoteticamente, pena de suspensa, portanto, seria sempre uma pena de multa que lhe seria aplicado. Doutor, já referiu há pouco, o pai de Sara Carreira considera que o principal culpado da morte da filha é Paulo Neves. Perante tudo o que se ouviu em tribunal, tem razão? Não é só o que se ouviu, é o que o Tribunal decidiu. Portanto, o crime é homicídio, negligência grosseira, e o Tribunal deu-lhe a pena mais elevada. Se a gente pensa, é o principal, pelo menos no concurso que os 3 tiveram de participação, o Tribunal entendeu que sim. Aliás, a juíza referiu que todos tiveram participação nesta Pronto, portanto, as 3 condutas concorreram para o resultado.
mas as penas são diferentes. E normalmente pode haver um caso de antecedentes, pode haver um caso de alguém que se arrependeu e pediu desculpa e a pena vir um pouco para baixo. Penso que não acontecendo isso, o Tribunal, de certa forma, indicando que os 3 concorreram, graduou de forma diferente e este Paulo com a pena mais grave. Lá está, eu gosto sempre e devo fazê-lo enquanto advogado, as pessoas até transitem julgado, presumem-se inocentes e, portanto, há o anúncio de alguns advogados que, em princípio, vão recorrer. O processo não termina aqui. E acredita que isso vai acontecer com algum dos casos? Acredito que é possível, acredito que é mais provável que haja recursos do que não haja, mas também acredito que não vai haver alteração na pena, arriscando um bocadinho um vaticínio. Portanto, acredito que haja recursos, mas que as penas se vão manter. Muito bem. Dr. Martim Menezes, muito obrigado. Muito obrigado e até uma e boa próxima noite. oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.